No vídeo anterior, nós estávamos numa digressão, lendo o capítulo 53 de Isaías, né? A digressão foi tão digressiva que a gente nem entrou no capítulo 53. Então vamos lá. Quem deu crédito ao que nós ouvimos? Em algumas outras traduções, é ao que nos ouviu. Quem deu crédito àquele que nos ouviu. Então, são duas interpretações aqui, né? Quem deu crédito ao que nós ouvimos, quem deu crédito à nossa pregação. Quem deu crédito ao que nos ouviu, quem deu crédito ao mestre que nos ouviu. A quem foi revelado o braço do Senhor, subiu como um pobre arbusto diante dele. Só uma outra observação. Em outra tradução está quem deu crédito à nossa pregação. Tá? Subiu como um pobre arbusto diante dele, como um rebento que sai da terra sequiosa. Não tinha graça nem beleza para atrair o nosso olhar. O seu aspecto não excitava o nosso amor. Era desprezado o último dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se tapa o rosto. Era lançado ao desprezo, nenhum caso fazíamos dele. Verdadeiramente foi ele que tomou sobre si as nossas doenças, carregou com as nossas dores. Nós o reputamos como um castigado, como um homem ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi despedaçado por causa de nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele, e nós fomos sarados com os seus sofrimentos. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia seu caminho. O Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Bom, eu não sei se você já pensou nisso, mas pra gente isso daqui pra gente, eu tô dizendo, se você é cristão, né? Isso daqui, bom, é exatamente isso. Isso é uma coisa simples de entender. Mas imagine você vivendo como um judeu antes de Cristo, né? O que você entenderia sobre essa passagem, né? É bem interessante de pensar, não, tá, mas como assim? Ele carregou as nossas iniquidades, né? Ahn, então ele vai ser um rei que vai trabalhar bastante por nós. O que vai ser isso daqui, né? E nós, claro, temos uma visão claríssima disso daqui. Foi maltratado e resignou-se, não abriu sua boca, como uma ovelha emudecida levada ao matadouro, como um cordeiro diante do que o tosquia, não abriu a sua boca. Foi arrebatado por um juízo iníquo. Quem de dentre os seus contemporâneos pensou em o defender quando era arrancado da terra dos vivos, morto pelas iniquidades do meu povo? Volte a se imaginar um judeu antes de Cristo. Falar, mas como é que o cara vai nos salvar aqui se está falando que ele vai morrer? Então, o que está acontecendo? Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios, foi e na sua morte foi posto com os malfeitores, embora não haja cometido iniquidade, e nunca se tenha achado dolo na sua boca. O Senhor quis consumi-lo com sofrimentos, mas quando tiver oferecido a sua vida pelo pecado, verá uma descendência perdurável, e a vontade do Senhor prosperará nas nações. Livrado dos sofrimentos da sua alma, verá, e o que vir saciará os seus desejos. Este mesmo, justo, meu Senhor, diz o Senhor, justificará muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso eu lhe darei por sorte multidões, e ele terá parte nos despojos com os fortes, porque entregou a sua vida à morte, e foi posto no número dos malfeitores, tomando sobre si os pecados de muitos e intercedendo
pelos pecadores. Bom, se você é da corrente, né, como era o caso aqui dos judeus que perseguirão os primeiros cristãos, se você é da corrente que acredita num Messias vindo com um poder político, né, essa passagem é uma passagem meio espinhosa, né? Concorda? Você pode dizer que aquilo ali é simbólico, talvez. Bom, mas vamos continuar aqui na nossa leitura. Mas essa profecia parecia-lhes tão revoltante, tão pouco conforme com a grandiosa imagem do Israel bíblico, guiado por Javé para a glória, que hesitavam em admiti-la. Alguns chegavam a duvidar se aquelas frases proféticas não se aplicavam a um outro personagem qualquer que não o ungido do Senhor, ou seja, o Messias. No século II, São Justino apresenta o judeu Trifão, pronunciando estas palavras que bem revelam um estado de espírito anticristão por excelência. Então, primeiro de tudo, São Justino foi um filósofo, né, que foi decapitado por amor a Cristo em 165. Né? Então, nos escritos dele, você tem esse judeu Trifão. Então, ele fala o seguinte, o judeu, né? Sabemos perfeitamente que as escrituras anunciam um Messias sofredor que voltará em glória para receber o reinado eterno sobre o universo. Prova-lhes, porém, que ele deva ser crucificado, que deva passar por essa morte de vergonha e infâmia, morte amaldiçoada pela lei, porque nós nem sequer chegamos a conceber tal coisa. Né? Para nós, diz o judeu Trifão, não tem nem como imaginar uma coisa dessa. Né? Esta, é, esta personagem, né? Este personagem histórico que guiará o povo de Israel, né? A glória de Israel, o Cristo, o ungido, né? Ungido como Davi foi ungido, né? O ungido do Senhor, o ungido como os juízes eram ungidos. Sabe, no livro dos juízes você geralmente vê isso, né? Tá lá o povo de Israel sofrendo e Deus unge um profeta. Ele guia o povo vai lá e destrói os seus inimigos, né? Como que um ungido vai morrer uma morte amaldiçoada pela lei? Nem sequer chegamos a conceber tal coisa, diz o judeu Trifão. O conflito era fatal, portanto, e o livro dos Atos, logo nos primeiros capítulos, capítulo 3 e 4, relata-nos um episódio revelador. Pouco tempo depois de Pentecostes, Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora nona. Já tinham passado o pátio dos pagãos, onde qualquer um podia entrar, mesmo que não estivesse circuncidado, e tinham atravessado a ruidosa aglomeração de mesas de cambistas, de negociantes de animais para os sacrifícios, de curiosos e de transeuntes. No momento em que iam subindo a escadaria que conduzia ao recinto do tabernáculo, um paralítico pediu-lhes esmola. Não tenho ouro nem prata, respondeu São Pedro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. O rumor deste milagre espalha-se aos quatro ventos. A multidão precipita-se para o pórtico de Salomão e rodeia o taumaturgo. Lembre-se que taumaturgo é aquele que opera milagres, né? Tauma, em grego, é milagre. Então, taumaturgo, o fazedor de milagres, né? Na multidão precipita-se para o pórtico de Salomão e rodeia o taumaturgo. O apóstolo aproveita a ocasião e fala. Afirma que foi em nome de Jesus, daquele mesmo que fora crucificado, que se realizou essa cura surpreendente. E reafirma a sua fé no Messias Jesus. Aqueles que o escutam, aqueles que mataram o Mestre, bem como os seus chefes, pecaram por ignorância. É preciso
que se arrependam e se convertam.